Bora. Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai tratar do processo, né, de branqueamento, tá? Então, a gente falou das operações de pré-processamento, né, de preparo de matérias-primas, corte, moagem, modelagem, ou seja, de operações que estão envolvendo, primeiramente, um pré-processamento, né? De alguma forma, a moagem já é um processo, por assim dizer, tá? Uma combinação. E aí a gente chega numa parte do processo que a gente vai falar que é processamento térmico, tá? Então, as operações anteriores que a gente falou, elas não tinham função, desculpa, elas não tinham função como processamento térmico. Algumas sim eram feitas, né, com calor, como a gente viu, né, no caso do descascamento com fogo, descascamento por vapor e coisas assim, eram sim, usavam calor, tá? Mas não é um objetivo propriamente que a gente possa dizer, esse é um processo térmico com o objetivo de aumentar a vida de prateleira, ou coisa desse tipo, tá? Então, quando a gente começa a falar agora, a gente vai falar do que são os processos térmicos, processamento de alimentos, e o primeiro deles é o branqueamento, tá? É que eu acredito que todo mundo já escutou falar em branqueamento, já escutou essa palavra na vida, mas vamos discutir um pouquinho sobre como ele é, o que ele é e como ele pode ser feito, tá? São duas coisas diferentes aqui. Então, primeiramente, vamos pegar um pouquinho aqui a definição, tá? Então, a gente tem aí diversos tipos de processos térmicos, tá? Que vão ter esse papel de prolongar a vida de prateleira de alimentos. Então, esse é o objetivo, né? A gente já falou lá no primeiro dia de aula que o nosso objetivo como engenheiro de alimentos é fazer os alimentos durarem mais, ou seja, prolongar a vida de prateleira dos alimentos, ok? E esses processos todos a gente vai ter esse objetivo, tá? Mas uma das consequências, até o que a gente já discutiu também, é que o processamento térmico ele pode ter efeitos bastante diversos sobre as características dos alimentos, né? Ele pode afetar as características de digestibilidade, as características sensoriais, né, do alimento de maneiras positivas ou de maneiras negativas, tá? Então, pensando nisso, a gente precisa, então, definir e estabelecer as condições que a gente vai fazer determinados aí processamentos térmicos, ok? Bom, dentro desses processos térmicos que a gente vai ter dois tipos, tá? Os processos que usam aquecimento, ou seja, o aumento de temperatura, a adição, né, a inclusão de energia térmica, eu coloco energia térmica no sistema, tá? E eu tenho os processos que retiram calor, que são os processos de resfriamento e congelamento, tá? Então, bom, mas vocês já viram, né, alguma coisa com a termodinâmica, mas vocês sabem, né, que existe as leis da termodinâmica, né, e a gente não vai entrar nesse mérito, nessa disciplina, mas a gente tem que levar em consideração aí a quantidade de energia necessária, né, para fazer um determinado processo, que de maneira muito simples a gente vai poder escrever que a quantidade de calor vai ser proporcional à massa, ao calor específico do alimento e a variação de energia, de temperatura que a gente quer. Ou seja, quanto maior a variação de temperatura, maior será a quantidade de energia. Quanto maior a massa, maior será a quantidade de energia. Quanto maior o calor específico, também maior será a quantidade de energia, tá? Então, aí a gente vai ter essa equação que você já conhece lá desde o segundo grau, né? Bom, então, o calor vai ser a quantidade, né, o quê, né? A quantidade de calor que a gente vai transferir, seja eu colocando no meu alimento, tá? No meu produto, ou seja, eu retirando do produto. Então, aí eu tenho esse cenário onde eu coloco ou eu retiro o calor do produto, tá? Este calor, né, aí vocês precisam lembrar das leis da termodinâmica, né? O calor sempre vai ser transferido do meio mais quente para o meio mais frio, tá? Então, se eu coloco um, se eu quero fazer um aquecimento, né, eu tenho que obrigatoriamente colocar o produto num ambiente
quente, colocar um vapor de água, colocar alguma coisa desse tipo para fazer o aquecimento. Já que se eu quero resfriar, eu preciso fazer o contrário. Eu preciso criar um ambiente, colocar uma determinada superfície, por exemplo, quando a gente pensa num refrigerador, né, num freezer, a gente vai colocar lá dentro do nosso equipamento uma superfície que está numa temperatura mais baixa, tá? E fazer com que essa superfície receba a energia do ambiente que está sendo resfriado. Então, ela vai receber a energia térmica e essa energia térmica vai ser levada para outro ambiente, tá? Então, a geladeira fica fria por dentro e quente por fora, tá? Ou um sistema de ar-condicionado da mesma maneira, tá? Isso vocês vão ver com mais detalhes, obviamente, na disciplina de refrigeração, tá? Mas você também vê isso em fenômenos de transporte, né? Com sistemas evaporativos, sistema de variação de entalpia e toda essa questão que faz aí a variação de temperatura dos meios, tá? Dos ambientes, tá? Além disso, né, a gente vai ter as características do sistema. Então, se eu chego e falo assim para vocês, olha, eu vou fazer um aquecimento, tá? De uma garrafa de água, vocês entendem que ele tem uma necessidade que eu vou lá determinar. Falar, olha, quanto que é o calor que eu preciso colocar nesse sistema? Eu vou calcular, a minha garrafa tem 500 ml de água, o calor específico da água é 4,182, tá? E então eu vou fazer isso e falar que eu quero variar essa temperatura em 50 graus. Então, vou colocar lá aqui a minha quantidade de energia, né? Ela vai ser definida como o quê? A minha massa, que é 0,5 kg, o meu calor específico, 4,182, e a variação de temperatura de 50, tá? Então, eu vou lá e calculo, tá? Muito simples? Sim, muito simples. Mas isso é o ideal, isso é aquele cenário que a gente tem, né? E onde o tempo infinito, que a gente chama na termodinâmica, né? Você tem aquele cenário que é o momento em que tudo se estabilizou, tá? Então, você vai colocar uma quantidade de energia, ela vai ser transferida e entrar em equilíbrio. Aí você vai poder chegar e falar, beleza, ok, está ali a quantidade de energia que eu precisava colocar no meu sistema, tá? Para você conseguir fazer isso, a história é um pouco diferente. Quando a gente fala da água, por exemplo, a água é essencialmente, tá? Vamos considerar a água como uma substância pura. Tá? A gente sabe que a água que a gente consome, a água que a gente bebe, tem sais, tem outras coisas no meio, tá? Mas vamos considerar que a água é uma substância pura, só H2O, tá? Bom, considerando esse cenário, então, a gente vai ter... Opa, desculpa aí, deu um probleminha aqui, tá? A gente vai ter condições um pouco diferentes, tá? Então, esquentar meio litro de água é diferente do que esquentar uma latinha com ervilhas. Tá? Por quê? Por causa da maneira que o calor é transferido. Então, vocês viram lá em fenômeno de transporte, né? Como vocês vão ver ainda em fenômeno de transporte, mas vocês já viram isso em algum momento antes da vida de vocês, sobre os mecanismos de transferência de calor, que a gente vai ter a condutividade, a condução, né? Ou a convecção e a radiação, tá? Então, boa parte do que a gente vai trabalhar pensando em sistemas de transferência de calor vai depender dos meios de condução, tá? Então, se vai ser a condução propriamente dita, se vai ser convecção, ou se vai ser irradiação de energia térmica, tá? E isso tudo é extremamente importante e muitas vezes é muito complicado, tá? Então, para isso, imagine que você tem um sistema particulado que você precisa fazer o cálculo de transferência de calor. Isso não é trivial, tá? Isso é muito complicado. Então, para ajudar isso, a gente usa aí alguns adimensionais, porque engenheiros adoram adimensionais, tá? Então, a gente tem, vocês já viram, né, o número de Reynolds, por exemplo, mas vocês vão ver outros adimensionais mais para frente, o número de Nusselt, o número de Planck, o número de Biot, tem outros adimensionais aí que vão ajudar a gente a resolver esse tipo de problema, tá? Esses tridimensionais, eles são baseados em modelos empíricos, então você fez uma experimentação e a partir dessa experimentação você foi lá e desenvolveu um modelo matemático, tá? Então você consegue, a partir disso, modelar o comportamento. Isso é extremamente importante, tá? Porque não dá para a gente aproximar, não dá para a gente calcular exatamente esses valores, então a gente acha aí uma aproximação bastante positiva, bastante boa para esse tipo de
parâmetro, tá? Esse tipo de consideração. Bom, isso é pensando na parte de engenharia como operação unitária de transferência de calor, tá? Agora, voltando aqui para o nosso processo tecnológico, eu queria deixar algumas coisas para vocês. Tá? Primeiro, esse processo de branqueamento, que a gente chama, ele é o que a gente vai dizer assim, é o primeiro processo térmico que a gente vai colocar, tá? Perto dos outros processos térmicos, tá? Ele é o que a gente vai dizer que é um processo muito brando. Ele é muito suave, tá? Ele tem sim um papel de melhorar a vida de prateleira dos alimentos, tá? Mas esse papel não é tão significativo assim. Normalmente o branqueamento ele não é feito sozinho, tá? A gente não vai encontrar assim, vou comprar uma coisa no supermercado. Ok, vai lá pegar, você vai abrir um saquinho, vai lá, o que tem lá dentro? Tem batatas branqueadas, tá? Não é comum, tá? Eu pessoalmente não conheço nenhum produto de prateleira de supermercado, por exemplo, que seja apenas branqueado, tá? A gente tem produtos que vão ser, por exemplo, branqueados e posteriormente congelados, que é um dos grandes usos de branqueamento hoje é nos processos de congelamento de alimentos, tá? Porque você precisa garantir algumas características, algumas qualidades desses alimentos, e o branqueamento ajuda a gente a manter algumas características. A gente vai falar disso, tá? Mas aí o que acontece? O branqueamento, ele tem um papel importante, tá? Mas o que vai prolongar bastante a vida de prateleira dos alimentos é o congelamento, tá? Isso, a gente faz branqueamento, por exemplo, para fazer picles, a gente faz o branqueamento para fazer o congelamento de vegetais, a gente faz o branqueamento para fazer os vegetais enlatados, conservas, compotas, a gente faz o branqueamento, tá? O branqueamento tem algumas funções que são bastante importantes, tá? Então, a gente tem aí diversos tipos de processos, e o branqueamento, a gente vai falar sobre as funções dele, tá? São importantes, não dá para a gente ignorar o branqueamento em alguns processos, tá? Alguns processos, obrigatoriamente, tem que ser feito o branqueamento, tá? Por motivos diferentes, isso é bastante interessante. O processo é um só, mas ele tem efeitos bastante distintos, tá? O objetivo do branqueamento é inativação enzimática, tá? Esse é o efeito principal que a gente busca com o branqueamento. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um vegetal, eu quero inativar algumas enzimas que podem causar, especialmente, tá, o amolecimento de vegetais. Então, quando a gente pensa num picles, quando a gente pensa num vegetal enlatado, batatinha, cenoura, tá? A ideia principal ali é a inativação de enzimas, especialmente pectinosterase, tá? As pectinases, de maneira geral, genérica, porque elas vão causar o amolecimento desses produtos, tá? Mas, além disso, obviamente, tá? Ela vai, consequentemente, é um processo térmico, tá? Ela vai causar uma redução na contagem de micro-organismos, tá? Isso também é importante, tá? Mas não essencialmente o principal. Por quê? Por que eu reforço isso, né? Se a gente vai pensar num produto que vai ser colocado numa latinha e posteriormente autoclavado, esterilizado, essa redução, né, da contagem inicial de micro-organismos, ela não é tão importante assim. Ela não é importante, tá? O produto vai ser autoclavado. Você vai colocar ele ali numa condição de esterilidade comercial, redução de 12 ciclos logaritmos. Então, essa pequena redução que a gente consegue com o branqueamento, ela é muito, muito, muito suave, tá? Então, devido até essa característica de não ser um processo tão brando, como eu disse para vocês, ele é uma etapa antes dos processamentos, tá? Isso, inclusive, gera um pouco de discussões sobre se o branqueamento é um processo ou ele é um pré-processo, tá? Eu não vou entrar aqui dar muito pano para manga nessa discussão, porque esse é um assunto bastante polêmico, na verdade, tá? Se vocês olharem em literaturas, algumas literaturas vão colocar o branqueamento como uma operação de pré-processamento, enquanto outras literaturas vão colocar o branqueamento como um processo já, tá? De qualquer forma, é um processo térmico? Sim, é um processo térmico, mas por ele não ser usado sozinho, muitas vezes ele é tratado como uma operação de pré-processamento, tá? E é isso que vocês têm que estar claro na cabeça de vocês.
Quem trata ele como operação de pré-processamento está considerando que vai ter outros processos posteriores, e não vai ser somente o branqueamento o processo que vai ser feito naquele alimento. Então, aí você tem uma diferença, né, sobre como esse processo é tratado, assim, como ele é visto de maneira geral pelo processador de alimentos, tá? Bom, então, ele tem o objetivo, né, de inativar algumas enzimas. Inicialmente, eu falei de amolecimento de tecidos, sim, é o objetivo principal de onde ele surgiu, tá? Onde a gente começou a usar o branqueamento, mas também ele pode ser utilizado, né, com outros efeitos enzimáticos, então, escurecimento enzimático, então, por exemplo, algumas enzimas como a lipoxigenase, né, as polifenol-oxidases, também são importantes ali para essa etapa do processo, tá? Aí a gente tem, né, outras enzimas, clorofilases e outras que causam alterações, sejam de textura e de cor, principalmente dos alimentos. Seja por escurecimento, seja por redução de cor, né? A gente vai falar em um brócolis que era verdinho, ele vai começar a ficar amarelo pela ação de uma clorofilase. Então a gente precisa, de alguma forma, garantir, né, que esses processos estão sendo feitos de maneira adequada, tá? Dentre as enzimas importantes, a gente tem a peroxidase, tá? E a peroxidase, desculpa, ela é um pouco mais resistente, tá? Então, da mesma maneira que a gente falava lá no processamento térmico, né, que a gente vai usar, por exemplo, uma curva de destruição térmica que a gente falou, né, do tempo de destruição térmica. Eu usava um marcador, então eu falava, olha, é mais fácil eu medir a vitamina C do que o micro-organismo, né? Então, aqui, a peroxidase é uma enzima que é relativamente fácil de ser medida, então a gente usa ela como um marcador. Então, se eu sei que a enzima peroxidase foi destruída, uma vez que ela é mais termorresistente, tá? Eu sei que as outras foram também, tá? Então, a gente escolhe a enzima mais termorresistente como marcador. Da mesma maneira que a gente escolhia o micro-organismo mais termorresistente para calcular o tempo necessário para a destruição térmica, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que com a enzima adequada, tá? Entenderam isso? Como que a gente vai definir as condições do processo também é bastante importante, tá? Então, ó, vamos pensar aqui, eu quero inativar uma determinada enzima que é importante para um alimento. Então, vamos pensar aqui que eu quero fazer o branqueamento de batatas, tá? Eu tenho batatas e eu quero fazer o branqueamento. A batata escurece? Vocês já viram batata escurecendo? Já, né? Então, a batata escurece. Você tem ali uma atividade de polifenol-oxidase bastante importante em batatas, tá? Então, ela fica marrom, fica escura, mais ou menos como acontece com a maçã, tá? Então, o princípio da mudança de cor é a mesma, né? A ação de polifenol-oxidase, ok? Então, eu preciso, né, determinar como o meu produto vai ser apresentado, como ele vai ser tratado, tá? Apresentado para o processamento, desculpa, e também qual que é a enzima principal, tá? Então, pensando aí no caso, ó, vamos pensar, eu estou falando de vegetais, tá? Então, vou fazer vegetais congelados. Então, eu compro aqui um produto congelado, que é brócolis, couve-flor e cenoura, tá? Cenoura fatiada. Cenoura fatiada, ela tem uma relação de área superficial e volume diferente, tá? Diferente de cenoura fatiada, tá? Cenoura em cubos tem uma relação de área diferente de cenoura fatiada. E cenoura ralada tem outra relação, tá? Isso vai ter um papel, vai ter um efeito quando a gente pensa na velocidade de transferência de energia térmica. Então, o tempo necessário para eu fazer esse meu produto chegar na temperatura de branqueamento vai depender da geometria dele, tá? Então, é fácil a gente pensar, então beleza, se eu tenho um produto como um cubo de batata, né, um cubo de cenoura, beleza. É uma forma geométrica relativamente simples para trabalhar, né?
ela tem uma certa simetria espacial, então é fácil de trabalhar com ela. Ou eu posso trabalhar com as fatias também têm uma certa, tem uma simetria, tá? A fatia tem uma vantagem de ser mais fina, então a área dela é bastante larga, né? E o comprimento, a altura é baixo, então a velocidade de transferência é bastante rápida também. Mas agora imagina que você tem, por exemplo, um brócolis. Tá? Como você faz o modelo matemático da transferência de calor no brócolis, tá? Isso é bastante interessante. E aí, quando o pessoal fala pra gente, né? Pô, engenheiro de alimentos, né? Vocês ficam lá, o que vocês fazem? Bolo de 7 andares, é isso que vocês fazem? Não, né? Tem bastante coisa interessante, bastante coisa complicada pra gente trabalhar, tá? Por isso que a gente trabalha muitas vezes com modelos, modelos empíricos, tá? Porque é difícil você chegar e fazer um modelo matemático que seja adequado para um brócolis ou uma couve-flor, tá? Por exemplo, tá? É um exemplo só. Tem outros. Bom, mas como que é o processo, tá? O processo de branqueamento, ele consiste, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que eu sei que não é a melhor referência bibliográfica de todas, mas é a referência que eu uso para mostrar isso para vocês, como não é uma coisa de outro planeta, é uma coisa bastante simples, tá? A minha mãe fazia branqueamento de vegetais em casa há muito tempo atrás, numa época em que tinha-se muitos problemas de inflação. Eu acho que vocês não lembram disso, porque vocês são todos posteriores ao plano real, eu imagino, com exceção de um ou dois aí, que eu sei que não são, mas numa época nesse país tinha-se uma inflação muito elevada, tá? Na faixa aí de quase 1000% ao ano, ou um pouquinho menos, mas eram valores ridículos quando a gente considera o valor que a gente tem hoje em dia de inflação anual, tá? Bom, o ponto que eu quero chegar. A minha mãe, eu vivi isso também. Menos, um pouco, mas eu vivi. Eu era pequeno, mas eu lembro, viu? A minha mãe fazia compra de mês, né? Não só porque, chegou o dinheiro, vamos no mercado, porque quando a gente tem dinheiro. Tinha um papel muito mais importante, porque você comprava no dia e no dia seguinte o preço foi remarcado, tá? Porque a inflação subiu, as coisas se tornavam mais caras de um dia para o outro, tá? Então, fazia-se uma compra muito grande, né? E minha mãe, na época, né, fazia congelamento de vegetais em casa. Eu comprava couve-flor, comprava espinafre, comprava brócolis e outros vegetais que acabariam eventualmente estragando, né? E ela fazia o branqueamento em casa, tá? Então ela fazia desse jeito que eu estou mostrando para vocês, que eu estou explicando, tá? Era uma maneira bastante empírica, tá? Mas o que eu quero dizer é que não é muito diferente do que a gente faz na indústria de alimentos, tá? Onde ela pegava uma panela com água fervendo, colocava os vegetais cortados já na condição adequada, por 1 minuto na água fervendo, e marcava lá 1 minuto. Deu 1 minuto, ela jogava num banho com gelo, uma água com gelo, tá? Para fazer um resfriamento rápido. Porque a ideia do branqueamento não é um cozimento, tá? O branqueamento não tem o objetivo de cozinhar o alimento, muito pelo contrário. Ele quer preservar, né, a estrutura física, ele quer preservar a, a textura, tá? Se a gente fizer um cozimento, a tendência é que os alimentos se tornem mais moles. Então, a ideia preservar essa característica. Uma vez que a gente está querendo preservar, a gente interrompe a possibilidade desse cozimento, tá? Então, isso é o que minha mãe fazia em casa, tá? Isso lá em 1989, 1990, tá? Eu lembro disso, eu tinha 7 anos e via minha mãe fazendo essas coisas lá na sala, na cozinha de casa, tá? E era uma loucura, um monte de coisa, ficava lá a tarde toda fazendo isso em casa, colocando as coisas em potinhos, e a gente tinha um eletrodoméstico que é um pouco surreal hoje, de pensar que talvez alguém tenha ainda, mas era meio que obrigatório você ter uma coisa desse tipo, que era um freezer de 10 gavetas, tá? Um freezer vertical com 10 gavetas, porque comprava-se muita coisa e guardava pelo tempo que fosse necessário ali. Se você tinha grana, comprava logo, porque depois ia subir o preço. E não necessariamente seu salário teria correção adequada. Tá? Bom, como que a gente vai fazer isso na indústria? A gente vai trabalhar com o mesmo princípio, tá? Vou fazer um aquecimento bastante rápido, manter, exatamente, comprava até lotar o freezer.
a gente faz esse aquecimento rápido, tá? E mantém nesse período de tempo que a gente controla, fala 1 minuto, é 1 minuto, se é 2 minutos, 2 minutos. Esse tempo, como eu disse, ele vai ser definido pela enzima de interesse que eu quero inativar, tá? E aí a gente vai pegar esse produto e resfriar rapidamente para evitar o cozimento, tá? A ideia, de novo, não é cozinhar, tá? Em casa, minha mãe fazia com banho de gelo, simples, né? Mas, industrialmente, você tem a opção, você usa, né? Sistemas refrigerados, né? Você usa aí geradores de água fria, você usa uma série de sistemas que vão resfriar rapidamente esse elemento. Sim, esses freezers ainda são bastante comuns, viu, Samuel? Eles existem por aí ainda, o pessoal costuma usá-los ainda. Eu só digo, assim, que hoje, né, não é comum você ter um desse em casa. Tá? Era muito mais comum quando eu era mais novo, tá? Porque tinha esse papel. Mas é um eletrodoméstico que ainda existe. Então. Bom, então a gente tem esse cenário, né, onde a gente vai potencialmente fazer a mesma coisa, tá? Mas qual que é a questão? Obviamente, como a gente é engenheiro de alimentos, a gente tem que buscar alternativas para tornar o nosso trabalho mais divertido, tá? E uma das coisas que a gente fez nos últimos anos é modificar os processos de branqueamento, tá? Então, a gente vai ter o branqueamento, desculpa, deixa eu voltar aqui, feito com água fervente, né, água a 100 graus, mas a gente também pode fazer o branqueamento utilizando injeção de vapor. Alguém sabe me explicar aí? A gente falou disso, né? Qual que é a vantagem de trabalhar com vapor ou trabalhar com água quente? É vantagem trabalhar com vapor? A primeira pergunta. Usar vapor ou usar água quente? O que é melhor? Tá? Então, essa é uma questão bastante relevante do ponto de vista termodinâmico, tá? Porque a gente está falando aí de diferentes modos de transferência de calor. Quando a gente trabalha com a água, tá? A quantidade de energia térmica que eu consigo transferir, ela é proporcional à quantidade de variação de temperatura, Q igual a MCP delta T. Tá? A gente já vai chegar nesse ponto, Denis, se o vapor preserva ou não as características do alimento. Tá? Eu estou pensando agora, nesse momento, simplesmente do ponto de vista termodinâmico. Tá? Então, a gente tem aí um cenário onde eu posso trabalhar com calor sensível ou com calor latente. Tá? Então, se eu trabalho com a variação de temperatura do fluido água, eu estou trabalhando aí com calor sensível. Se eu estou trabalhando com a variação, com a condensação do fluido evaporado, do vapor, eu vou estar trabalhando com um calor latente de evaporação. Tá? O calor latente de evaporação é muito grande, é muito alto. Então, a gente tem uma vantagem aí de trabalhar com vapor, que é eu consigo, com uma quantidade menor de fluido, tá? Conseguir o aquecimento que eu preciso, porque ele transfere mais energia. Tá? Então, existe uma vantagem do uso do vapor do ponto de vista energético, ok? E aí, o resfriamento, da mesma maneira, né? O resfriamento eu posso fazer com aspersão de água gelada, né? Imersão em água gelada, mas eu também posso fazer com sopradores usando ar gelado, tá? Vão ter vantagens e desvantagens, tá? A gente vai falar um pouquinho dessas vantagens daqui a alguns minutinhos. Tá? Bom, só para a gente deixar muito claro quais são os efeitos que a gente espera do branqueamento, tá? Eu espero uma redução da contagem microbiana superficial, sim, isso é esperado, tá? Isso é consequência. Para alguns tipos de alimentos, eu espero um amolecimento dos tecidos, isso não é esperado para todos, tá? Alguns eu quero o contrário, eu quero preservar essa estrutura, tá? Esse pequeno amolecimento, ele vai facilitar algumas operações posteriores, tá? Então, se você pensar, por exemplo, no picles, ele pode auxiliar colocar esse material dentro da embalagem, nas latinhas também, isso é bastante importante, tá? Existe um efeito extremamente importante que é também a remoção do ar e espaços intracelulares, tá? Então, quando a gente pega lá, eu vou pegar um exemplo fácil da gente enxergar isso, tá? Apesar de não ser um espaço de ar intracelular, tá? Quando a gente pega um brócolis ou um couve-flor, dentro daquelas folhinhas dele ali, você tem ar preso, tá? Então, o branqueamento ajuda a retirar esse ar do meio dessas pequenas ramificações do couve-flor, por exemplo. Mas mais do que isso, tá? Na superfície ali, no material que você está vendo,
ele tem ar aderido, tá? Tem ar dentro das paredes celulares ali, próximo da superfície do alimento, e você retira isso. Por que isso é importante, tá? Primeiramente, ele vai aumentar a densidade dos alimentos, que é uma característica, já que você vai encher eles por peso, tá? Você não vai perder nada com isso, tá? As latinhas são preenchidas com a massa de brócolis, com a massa de milho, com a massa de batatinha, tá? Com uma quantidade em massa. Mas como a gente vai fazer o vácuo dessas embalagens, quando você vai retirar o ar, esse processo se torna mais fácil, tá? Você evita, por exemplo, que o material colapse, que o material amasse, o seu alimento amasse quando você vai fazer uma etapa posterior, tá? Que ele se modifica a forma física. Então, tem aí um papel bastante importante a retirada desse ar dentro do espaço intracelular, tá? O processo de branqueamento, de novo, ele não é novo, tá? Ele é bastante antigo. Tudo que a gente tem de processos na indústria de alimentos, com exceção do que a gente vai falar, de processos muito mais modernos, e ainda assim, os processos que eu chamo de muito mais modernos, eles são do século XIX, tá? Os processos térmicos que a gente tem, os processamentos de alimentos, eles são processamentos muito antigos, tá? Claro que existe a tecnologia dentro da indústria, né, para fazer esses processos se tornarem mais precisos, mas o princípio é o mesmo, desde que o mundo é mundo, tá? Então, uma pessoa na Alemanha do século XVII fazendo compota de cereja, tá? Está usando os mesmos princípios que uma indústria que faz compota de cereja. O processo não é exatamente igual, mas os princípios do processo são os mesmos. O branqueamento que a indústria faz, ou o branqueamento que a senhorinha no século XVII na Alemanha fazia, tem o mesmo objetivo, tá? As condições talvez não sejam exatamente as mesmas, né? Porque a gente tem uma condição de controle muito maior, né? Mas os processos têm a mesma base, tá? Isso é importante. Bom, então vamos pensar aqui no primeiro momento que é o branqueamento sendo feito com vapor, tá? Então, o vapor ele vai trazer como vantagem, a primeira delas muito clara, tá? Ele vai reduzir a perda de nutrientes por lixiviação, porque ele usa um volume menor, né? Então eu injeto o vapor no alimento, o alimento vai se aquecer e essa água condensada, ela vai ficar ou aderida na superfície, ou ela vai escorrer, mas eu não imergi o alimento na água. Por ele não estar imerso, eu vou ter uma perda menor por lixiviação, tá? Como consequência desse mesmo efeito, eu tenho um menor volume de efluentes. Então, o processo de branqueamento usando vapor reduz o volume de águas residuárias. Então, eu gasto menos com o processamento das águas residuárias, tá? O equipamento, ele tende a ser um pouco mais simples. Aí tem uma pegadinha, tá? Porque o equipamento em si, o que eu quero dizer é a parte mecânica, onde o produto vai passar por dentro, tá? Caldeiras, com injeção de vapor vivo, não necessariamente são mais simples, tá? Um detalhe importante, né, que a gente tem, por exemplo, a necessidade de trabalhar com vapor sanitário, que a gente chama, tá? O vapor tem que ter qualidade alimentícia, ele tem que ser produzido em condições sanitárias, ele não pode usar materiais anti-incrustantes, que vocês vão ver mais para frente aí nas disciplinas de vocês, a gente usa alguns anti-incrustantes que aqui eu não posso usar, eu tenho que usar água pura, tá? Então tem alguns inconvenientes. Como desvantagem clara que a gente vai ter o branqueamento usando vapor, ele tem uma limitação da sua capacidade de limpeza, tá? Enquanto o branqueamento ele pode servir como uma etapa de lavagem, tá? Porque afinal de contas eu estou usando um monte de água, tá? Eu posso usar para lavar, sim. O branqueamento com vapor, não, tá? Existe um risco que a gente diz assim de não uniformidade do processo, tá? Então, imagina que a gente vai fazer um branqueamento, tá? Mas esqueçam aquele cenário de uma panela, né? Onde eu vou chegar, pegar aquela panela e colocar um monte de água dentro, tá? Opa, desculpa aí, não era isso que eu queria fazer. Eu quero colocar uma página branca aqui, tá? Então eu vou pegar aqui o meu negócio, o meu alimento, tá?
e ele está aqui colocado, tá? Eu tenho uma esteira, tá? E aqui em cima, eu vou ter as minhas cores. Azul, tá? Eu vou ter aqui a minha aspersão de vapor, tá? Ok? Então, esse meu alimento, ele vai ser transportado, tá? Ele vai ser transportado, nesse caso, daqui, nessa direção, tá? Então, essa é a seção de aquecimento dele, e o vapor vai entrar em contato com esse ambiente fechado, tá? E vai fazer o aquecimento. Se isso aqui é uma superfície baixinha, tá? Eu não tenho problemas de transferência, tá? Todo o meu produto vai entrar em contato com o vapor. Agora, se eu tenho uma montanhazinha de cenouras aqui, ó, vamos pensar então que eu tenho um determinado alimento, está entrando aqui, tá? Vamos colocar aqui assim, ó, um bloquinho, tá? Então, eu tenho o meu alimento entrando aqui, essa parte de cima está sendo aquecida, e aqui no meio, tá? Não necessariamente. O que eu quero dizer é assim, se fosse só um bloco uniforme de uma coisa, isso não seria um problema. Mas são pequenos pontinhos, né? São pequenos elementos que estão ali, são pequenas quadradinhos de cenoura, né? Ou coisas do tipo que estão ali. Então, aí a gente tem um problema. Então, imagina que aqui a gente tem um monte de quadradinhos de cenoura e que um vai impedir o outro de receber o calor, tá? Então, aí a gente tem que tomar um cuidado especial de fazer a distribuição desse material de uma forma mais espalhada. Então, o ideal seria eu colocar esse material o mais fininho possível, tá? Porque aí eu reduzo esse efeito de aquecimento desigual, tá? Então, aí o meu alimento, ele teria que idealmente ser mais espalhado na superfície de transferência de calor, tá? Para melhorar essa relação entre a massa do produto e a superfície de troca. Senão, eu posso ter aí sim um processo desuniforme, tá? E aí eu vou chegar para fazer o processamento posterior, o congelamento, ou a esterilização, ou outro processo que eu queira fazer, e o meu produto vai ter variação de qualidade, tá? E aí uma parte vai ficar, tá tudo beleza, e outra parte, não. Aí você vai ter cliente reclamando, você vai pegar sua contraprova boa, você vai ver que diabo está acontecendo. Simplesmente porque a sua condição de branqueamento não foi a adequada, tá? Isso pode acontecer. Não deveria, tá? Mas eventualmente pode acontecer. Bom, da mesma maneira, né, a gente vai ter do outro lado o branqueamento com água, tá? Opa, ah, meu Deus. Então, entendeu? Branqueamento com água quente. Bom, filho. Faz comigo, não. Bom, branqueamento com água quente. Ele vai ter como vantagem, tá? O custo de instalação mais barato, porque eu posso ter um gerador de água quente, que não necessariamente é uma caldeira propriamente dita, tá? Para eu ter vapor pressurizado, eu preciso de uma caldeira bem bonitinha, bem acertadinha, tá? Mas eu posso gerar calor, gerar água quente com um sistema menos efetivo, em pressão atmosférica, tá? Então, de maneira geral, eu posso ter um custo mais baixo dessa instalação, tá? Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com lotes em batelada, é mais fácil eu trabalhar com água. Então, vou lá, montar o meu tanque, fazer o branqueamento do meu tanque, retirar, resfriar e passar para a próxima etapa, tá? Essa questão da eficiência energética, ela vai até a segunda página, tá? Porque o que eu quero dizer com isso? Eu coloco a energia e transfiro essa água quente para o meu sistema. Eu tenho uma menor perda de calor num sistema desse tipo, tá? Do que com o sistema de vapor. Assim, porque a energia que eu preciso repor toda vez que eu vou usar 1 quilo de água quente ou 1 quilo de vapor, ela é diferente. Então,
Quando eu vou evaporar, lembra que eu falei do calor latente. Então, todo o calor latente de evaporação que eu retirei do meu vapor durante a condensação, eu tenho que colocar de novo para ele ser utilizado como vapor de novo, tá? Então, dá mais ou menos 2.000 quilocalorias, 2.000, algo em torno disso. Desculpa, eu não lembro o valor exato, tá? Mas a gente tem aí um cenário onde eu tenho uma vantagem energética aí de eu não ter que repor, tá? Essa água. É só essa a questão. Não é mais uma questão de falar, mas o professor falou que o calor latente é mais vantajoso do ponto de vista energético. Tá? Continua sendo. Isso não mudou. Mas a questão aí é que a quantidade de energia que você vai ter que colocar, você vai ter que retirar depois, tá? Então, quando a gente pensa nesse cenário, é um pouco diferente, assim, tá? A questão é mais essa, assim, que você tem o calor latente de evaporação da água, como é de 2.260, tá? Kilojoule por quilograma. Acabei de achar o valor exato. Peguei aqui. Então, você tem 2.260 kilojoule por quilograma que você vai ter que repor, tá? Não é mais isso. Existe para cada quilo de vapor que você vai usar, que você usou, você vai ter que colocar esses 2.000 kJ de novo. Enquanto, se você tem uma água variando aí a temperatura de 100 graus até 80 graus, a quantidade de energia que você vai ter que repor é menor do que isso, tá? Então, tem essa questão quando a gente fala aí do custo energético aqui, não é a eficiência da transferência de calor, tá? A eficiência da transferência de calor do vapor é maior, ok? Como desvantagem, o que a gente vai ter? É o contrário, né? Eu consumo muita água, então o consumo de água vai ter esse efeito de geração de efluente, vai ter um efeito de perda de valor nutricional por lixiviação, tá? Existe um risco bastante importante também, esse também não pode ser desprezado, que é a contaminação da água por bactérias termófilas, tá? Então, eu estou trabalhando aí com uma água que pode variar de temperatura de 100 graus, mas pode ser um pouco mais baixo, tá? Então, a gente está falando aí, a água pode variar de 70 até 100 graus, no caso do vapor, pode ser utilizado a temperaturas acima de 100 graus, claro, tá? Então, você tem um risco aí de ter bactérias que são resistentes, tá, ao calor, e elas serem passadas para frente, vamos dizer assim. Você pode contaminar um alimento que não tinha a presença desses termófilos. Então, esse é um problema sério que pode sim acontecer, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade dessa água, mantê-la adequada. Por quê? Como você vai ter a lixiviação, você vai ter uma concentração de nutrientes nessa água. Então, esses termófilos podem sim se multiplicar, tá? Ah, meu Deus. Bora, tá? A gente fala que é um processo brando, tá? Ele é um processo brando, mas ele também não é um processo que não tem nenhum efeito, tá? Então, quando a gente fala assim, o branqueamento, ele vai trazer algumas características, algumas modificações sensoriais e nutricionais nos nossos alimentos, tá? O principal que a gente vai ter é redução de alguns componentes minerais, tá? Consequência de lixiviação, tá? O principal efeito que a gente vai ver aqui é, sim, por lixiviação, tá? E a gente vai ver alguns efeitos, né, de redução de, de qualidade nutricional pelo binômio tempo-temperatura, tá? Então, se eu chegar e falar assim, olha, meu produto ficou 1 minuto a 70 graus, ou ficou 2 minutos a 100 graus, a redução de um determinado nutriente vai ser diferente, tá? Maior temperatura, maior tempo, a tendência é que eu tenha uma maior perda de, por exemplo, qualidade nutricional, tá? E sim, ela existe, tá? Mas se você pensar que é um alimento que posteriormente vai ser, por exemplo, enlatado, né? Vai ser um alimento colocado numa lata. Esse efeito de perda nutricional dentro do branqueamento ele acaba sendo menor, tá? Ele acaba sendo menor. Isso, aí a gente tem esses números do Fellows aí com as perdas. Eu estou vendo aqui que o Givanelli expôs aqui. Sim, né? A gente tem aí umas diferenças sobre perda de nutrientes, tá? Eu acho que eu tenho essa tabela aqui, não tem? Esse material? Não, não tem, desculpa aí.
Tá? Mas você vê, por exemplo, né, que a gente tem... Eu vou pegar aqui a foto que o Denis mandou e vou abrir para vocês para a gente ter uma discussão sobre isso aqui, tá? Desculpa aí, minha garganta está ruim hoje. Mas não é Covid, até onde eu sei. Tá? Bom, então qual que é a questão que a gente tem aí? É esse efeito de redução. Eu só abri aqui a fotinho e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Eu acho que essa é uma tabela que eu já apresentei para vocês, inclusive em outra aula, quando a gente fala de redução de componentes nutricionais, tá? Meu computador está meio chato hoje. Eu estou ficando com muita raiva desse negócio, porque ele é um computador novo, cara. Comprei um computador novo. O bicho tem 8 GB de RAM, tem uma placa de vídeo dedicada de 2 GB, cheio de 9 horas, e o bicho apanha de um Chrome, para abrir o Chrome. Então, dá raiva, só para a gente passar raiva. Bom, tá aqui, tá? Consegui abrir a foto, ok? Então, quando a gente olha aqui, então, eu vou colocar um SSD aqui, eu devia ter colocado. Acho que o problema aqui é o Windows, eu devia colocar um Linux. Então, a gente tem aqui, ó, produtos diferentes, né, como a gente já viu essa tabela, são produtos diferentes, processados com condições diferentes de branqueamento, tá? Então, você vê, ó, o branqueamento com água, ele tem um efeito de perda do marcador, que foi escolhido o ácido ascórbico, tá? Aqui está falando só a perda de ácido ascórbico, então é o efeito essencialmente do calor. Aí você tem as ervilhas, tá? Com resfriamento. Branqueamento com água mais resfriamento com água, tá? Você tem uma perda de 30%. Para o brócolis, isso vai para 38% e para as vagens vai para 15%, tá? O branqueamento por água e o resfriamento por ar para as ervilhas tem 25%, para os brócolis 30% e para vagens 19%. E no mesmo caso aqui a gente vai ver, né, ó, branqueamento por vapor mais o resfriamento por água são essencialmente o mesmo número, tá? E eu vou ver se eu acho esse trabalho original para ver a variação estatística. É até uma pena que o Fellow não tenha colocado, mas esses números devem ser os mesmos, tá? 25, 24,2, não deve ter diferença estatística aqui. No brócolis vai de 30 para 22 e nas vagens vai de 19 para 18, tá? No branqueamento com vapor e resfriamento por ar, no caso das ervilhas, a perda de ácido ascórbico, que foi usado como marcador, cai muito, né? Cai praticamente pela metade. Por brócolis, então, é absurdo, cai praticamente 4 vezes, tá? E nas vagens é um pouco maior. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente avalia esse tipo de processo aqui, esse tipo de equipamento, tá? De processamento que está sendo feito aqui. As ervilhas têm uma relação de área superficial por volume, tá? O brócolis, o volume, a área superficial é muito grande com relação ao volume dele, né? Porque ele tem todas aquelas ramificações dentro dele, tá? Então, obviamente, o efeito da perda de ácido ascórbico pela água é muito grande num brócolis, muito maior. Agora, no caso de uma vagem, a vagem ela tem já uma certa resistência à lixiviação, né? É uma característica de vagens. Se você vai pegar eu digo de vagens porque tem várias leguminosas que nascem em vagem, né? Então você tem, o objetivo da vagem é proteger o que está lá dentro, né? Então, quando você chega e fala assim, no caso das vagens ali, ele variou entre 15 e 19,5, tá? Infelizmente, eu não sei dizer se essas diferenças são estatisticamente significativas. De 15 para 19 provavelmente tá? Mas de 17,7 para 18,6 talvez não seja. Tá? Quando a gente olha um número desse, a gente começa a entender como o mecanismo de transferência é importante também pela geometria do alimento. Tá? Então, a ervilha, que tem uma geometria bastante simétrica, né? A ervilha é simétrica, né? Uma bolinha. O brócolis, e assim, você tem uma relação direta, né? Uma relação fixa de área superficial e volume, enquanto no brócolis isso é diferente. E na vagem, então, é essencialmente um cilindro, né? Então, eu diria, tá, que para vagem, por exemplo,
não faz muita diferença o tipo de branqueamento, tá? Por mais que você fale, mas de 15 para 19 não faz diferença, eu vou usar sempre aquecimento, o branqueamento com água e resfriamento com água. Tudo bem, tá? Não tem problema, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, sem a várias análises de diferença estatística, eu não posso dizer se de fato é diferente, tá? Agora, para vegetais que têm uma área superficial muito grande, aí eu começo a enxergar muita diferença, tá? Essa diferença começa a ficar cada vez maior, ok? É isso que a gente consegue compreender bem com essa figura, tá? Obrigado pela figura, Denis. Então, a gente tem que encontrar, né, essa relação, né, o tipo de volume, o tipo de corte, a relação volume e área superficial, que é o que eu estou falando para vocês. Porque isso vai influenciar o que eu tenho de perda por lixiviação, isso vai influenciar o que eu vou ter de arrasto também, de lixiviação, isso vai modificar também a maneira que o calor chega no meu alimento, tá? Ele não colocou ali naquela figura qual que é o binômio tempo-temperatura, tá? O binômio tempo-temperatura é diferente para cada um daqueles alimentos, ok? Porque existe uma diferença na velocidade de transferência de calor para cada um deles, tá? Então, a gente continua isso, né? E aquela tabela mostra isso para a gente, né? A gente vai usar um marcador, tá? Então, o nosso marcador, ele pode ser o ácido ascórbico. O ácido ascórbico, ele é sempre um bom marcador, porque é muito sensível, tá? É uma vitamina, né? Muito sensível a, a degradação térmica. Então, a gente consegue usá-lo como esse marcador, tá? E a gente vai fazer, né, a medição da severidade. Então, eu falei da enzima, né, da peroxidase, mas eu também posso usar o ácido ascórbico, porque às vezes é mais fácil de medir, tá? Então, se for mais fácil de medir, eu acabo usando esse tipo de marcador, tá? Mas a ideia não é mensurar a vitamina C residual, porque o meu alimento é necessariamente uma fonte de vitamina C. Não necessariamente, tá? Se eu chegar e medir o teor de vitamina C de uma, sei lá, uma cenoura branqueada, tá? Cenoura não é essencialmente o que a gente vai usar como fonte de vitamina C. A gente tem outras fontes melhores de vitamina C, tá? Então aí eu vou escolher, né, o marcador simplesmente pela sua praticidade, não necessariamente porque ele seja mais relevante para aquele alimento, tá? Além disso, o nome branqueamento, ele tem um efeito aí, porque a gente consegue fazer um clareamento desses vegetais, tá? Não é válido para todos. Então, por exemplo, você vai pegar um brócolis, ele fica mais brilhante, tá? Um brócolis branqueado. Mas você consegue, retirando o ar e fazendo essa limpeza superficial, deixar alguns alimentos mais brilhantes, que a gente fala que clareou, mas é mais uma questão histórica aí, tá? Porque o nome em inglês disso é blanching, e vem mesmo de branquear, tá? Mas no caso especificamente de brócolis, couve-flor, aí você vai ter uma diferença de cor também, tá? Desculpa. Bom, algumas mudanças de coloração, elas vão ser, beleza, aceitáveis, sem nenhum problema. Algumas, não, tá? Então, dentro do nosso processo de branqueamento, a gente vai ter algumas enzimas que são especialmente complicadas de ser reduzido, tá? A sua atividade. Então, por exemplo, a polifenol oxidase, né? Que eu falei da batata e falei da maçã, tá? A polifenol oxidase, ela é muito resistente à temperatura, tá? Ela é resistente, complicadinha de retirar dos produtos. Então, a gente usa o que a gente vai chamar de branqueamento químico, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mais para frente. Não, é agora mesmo, tá? O branqueamento químico, eu vou usar um agente químico junto. Então, eu posso colocar, por exemplo, no caso da maçã, o que a gente usa para reduzir o escurecimento enzimático de maçã? Vocês sabem? Vocês não cortam maçã em casa e ela fica escura? Tem dois métodos para reduzir o escurecimento enzimático de maçã, tá? Eu posso usar um abaixamento de pH, né, com ácido cítrico, tá? O ácido cítrico ele tem dois papéis aí, que ele também é um quelante para íons metálicos. Os íons metálicos aceleram o processo de escurecimento enzimático. Então, o limão tem um ácido cítrico, né? Então, ele acidifica o meio e reduz a atividade de polifenol oxidase. Mas não dá para a gente colocar
limão, né, ou ácido cítrico na batata, fica esquisito, né? Então a gente usa sal, tá? A gente usa uma solução diluída de sal, aí 2%, que ajuda, tá? Melhora a facilidade de inativação dessa enzima. Então, vou usar uma salmoura e calor para inativar polifenol oxidase em batata, por exemplo, tá? Mas voltando aí ao caso da maçã, existe uma alternativa para a gente não ter escurecimento enzimático de maçã também, que é usar uma faca de material não metálico, tá? Alguns anos atrás era comum, não era comum, mas existia um produto estranho que era faca de plástico, tá? As facas de plástico não são mais tão comuns, tá? Eu não vejo mais faca de plástico. Mas a gente tem as facas de cerâmica e porcelana, né? Que são facas de materiais não metálicos. E essas facas podem ser utilizadas para fazer corte de frutas, por exemplo, vegetais, para reduzir o efeito de polifenol oxidase. Qual que é o inconveniente de usar uma faca de material não metálico? Eventuais pedaços dessa faca não serão detectados no detector de metais, tá? Então, temos que enxergar os dois lados aí, tá? Ela se torna um risco de contaminação física no seu alimento posteriormente, tá? Bom, além desse efeito de polifenol oxidase, a gente vai ter um efeito, tá, de adição de alguns sais de cálcio, sais de sódio, carbonatos, óxidos, tá? Que vão ter efeito sobre a clorofila, tá? A clorofila, ela vai ter um efeito aí de manutenção da cor da clorofila, esses sais, porque eles aumentam um pouquinho o pH, tá? E aí esse aumentozinho de pH faz uma conservação também da clorofila. No caso desses sais de carbonato, eles também têm uma interação química, tá, com a clorofila. Isso é importante, porque alguns vegetais precisam ser verdes. Quando a gente faz o branqueamento, eles têm que continuar verdes para o processamento posterior, tá? Então, a gente faz uma fixação da cor verde da clorofila usando esses sais do branqueamento e a gente faz uma preservação, por exemplo, do verde do espinafre durante o congelamento, tá? Érica, eu estou vendo aqui a sua pergunta. Azeite na maçã também dá certo. Eu não conheço, nunca vi usar azeite na maçã. Então, eu posso estar aqui falando uma bobagem, mas eu imagino que a questão de azeite ou qualquer outro óleo sobre um produto, como uma maçã, por exemplo, tem a ver com impedir o oxigênio de chegar até o produto, tá? Agir como um material de superfície, um revestimento. Posso estar enganado, tá? Vou dar uma pesquisada, ver o que pode ter ali, mas... também tem o efeito do azeite ter efeito antioxidante, tá? Então, é difícil definir exatamente. Eu posso dar uma olhada, mas eu nunca tinha ouvido falar de passar azeite na maçã, até porque parece estranho comer maçã temperada com azeite se não for numa salada, né? Se você vai comer uma maçãzinha tarde, assim, você corta a maçã. Eu falo isso porque eu corto maçã em casa pro meu filho e ele acaba não comendo ela inteira, tá? Aí sim. Como ele acaba não comendo ela inteira, eu corto com uma faca que eu ganhei alguns anos atrás. Eu tenho uma faca de material não metálico e eu corto e ela fica dura bem, viu? Você pode cortar a maçã e deixa lá que ela demora a manhã toda e não escurece, tá? Então, é, assim, para salada eu não vejo nenhum tipo de problema, mas eu acho que é mais uma questão aí de você impedir, né, fazer uma barreira mesmo, uma barreira física, impedindo que o oxigênio, né, do ar chegue até o seu alimento, tá? Mas aqui a gente tem essas alternativas, né, de usar um quelante de metais, usar alguma coisa desse sentido, tá? Bom, a gente tem essa alteração de textura, tá? Mas a gente tem esse objetivo, em alguns casos, de manter essa estrutura importante para um determinado alimento, tá? Então, a gente pode aí usar alguns sais também. Então, a gente pode usar o cloreto de cálcio, que ele vai ter um efeito de complexação com pectinas. E aí você vai ter um efeito super positivo na textura de alguns alimentos. Então, dependendo do meu alimento, eu farei isso. Eu vou colocar, né, de alguma forma, uma pectina. E essa pectina, tá, ela vai permitir que o meu... Desculpa. Ela vai permitir que o meu alimento mantenha, né, a sua estrutura, tá? Essa complexação, esse complexo cloreto de cálcio com pectina, tá?
porque as pectinas reagem com o sais de cálcio, né? Faz uma reticulação, que a gente chama. Idealmente, o branqueamento não vai afetar o sabor e aroma dos alimentos, tá? Então, o branqueamento, no mundo ideal, ele tem esse efeito. Então, por exemplo, se você vai chegar e falar, eu preciso fazer um branqueamento de um alimento cuja textura eu quero manter, então pensa aí um produto como um picles, tá? Eu posso colocar um pouquinho de cloreto de cálcio na água ali para tentar manter a textura adequada no vegetal fresco, tá? Isso é importante, ok? Então, aí a gente tem esse efeito também. As condições vão variar, tá? A gente pode trabalhar com 70 até 100 graus, com água quente. Às vezes, menos que 70, eu pessoalmente não vejo muitas coisas sendo feitas a menos de 70, mas normalmente a gente vai trabalhar com temperaturas mais altas, né, para reduzir o tempo, tá? Obviamente, essas condições variam do que você quer obter, tá? E aí a gente vai resfriar, tá? Resfriar e fazer o processamento posterior, tá? Eu tenho aqui dois tipos de equipamento para mostrar para vocês que são branqueadores comerciais, tá? Esse aqui é um branqueamento com água quente, tá? É o que ele chama de uma unidade de blank chill, tá? Vocês ouvem o vídeo ou não? Tá? Então vocês veem aqui, ó, que tem três cubas, né? Três bacias, três tinas, tá? A primeira está aqui a 97,7 graus, tá? A segunda está a 15 graus e a terceira está a 7 graus, tá? Então, a gente vai pegar esse produto, colocar no branqueamento, tá? Então, nesse caso, ele tem um sistema basculante ele tem um sistema que vai bascular, né? Vai fazer o bascular a, o produto e passar para a segunda cuba. Então, é um sistema com diversos cestos. Então, saiu do primeiro banho, foi para o segundo banho, tá? Aí ele vai passar o tempo no segundo banho e esse segundo banho vai bascular para o terceiro banho, tá? Aqui ele tem um sistema de recirculação, né, para homogeneizar a temperatura dentro do sistema, tá? Não está fervendo aqui, tá? É mais um sistema de agitação mesmo. O primeiro estava fervendo, vocês viram o vapor, esse segundo não. E aí é o tanque por dentro, tá? Então você vê que tem um cesto perfurado, tá? Telado aqui, ó, uma telinha, tá? E ele passa então para a próxima etapa, né? Que é chegar na temperatura aí de 7 graus, tá? Para que seja então posteriormente processado. Isso aqui é o que a gente vai ter. Vocês veem que o princípio do método é o mesmo, né? Que alguém possa fazer em casa. É calor, frio, tá? Obviamente, a escala muda, né? Como a gente faz isso. Então, você coloca aqui, é um sistema que tem uma escala muito maior. Então, você vai ter os equipamentos automatizados, você tem toda essa questão, mas o princípio do método é exatamente o mesmo, tá? Exatamente o mesmo. Não muda. Aí ele tá, eu acho que ele injeta ar aí, tá? Para fazer a agitação. Não é uma bomba circulando, é uma injeção de ar. Ok? Então, a gente tem esse efeito aí de branqueamento, propriamente dito, como que a gente faz, tá? Então, aquece, resfria, e nesse caso ele usa o resfriamento em duas etapas, tá? Uma etapa a 15 graus e uma etapa a 7 graus. E aí é o primeiro tanque de novo, né? Com água quente, então, onde vai ser alimentado, tá? Então, esse sistema, ele é em batelada, né? Ele não é um sistema contínuo, mas ele poderia ser um sistema contínuo, tá? Ele poderia ser uma esteira imergindo os alimentos nesses ambientes com temperaturas controladas, tá? É mais difícil a gente ver o sistema, né, quando a gente está falando de um sistema contínuo, porque eles são fechados, tá? Mas esse sistema a gente consegue ver direitinho como ele como que é feita essa etapa propriamente dita, tá? E aí esse produto depois vai ser resfriado, congelado, o que tiver que ser feito com ele, ok? Esse aqui é um sistema que usa vapor, tá? Esse aqui é um sistema de branqueamento com vapor.
É o Vapor Flow 2016. Olha que nome bonito, hein? Praticamente organizações Tabajara, tá? Então, você vê que é um sistema mais complexo, tá? Mas ele tem algumas vantagens. Para evitar os problemas que a gente falou, né, de desuniformização, de processamento, ele tem um sistema rotativo, né? Vocês veem que é um cilindro rotativo, tá? Então, esses cilindros rotativos são muito utilizados na indústria de alimentos como alternativas para fazer o processamento, né? Então, o produto entra no cilindro, ele fecha, né? O sistema está fechado, e aí ele gira, tá? Ele vai girando para garantir, né, que o produto fique homogêneo à temperatura, tá? Então, aí estão entrando os brócolizinhos cortadinhos, tá? Eles vão entrando no sistema. O sistema fechado está entrando com vapor, tá? O vapor, você vê, está ali a 175 graus, tá? O Denis está aqui com uma pergunta que aquele primeiro produto parecia batata. A gente vai discutir isso na batata, tá? A gente vai falar sobre isso. Então você vê, o sistema ele vai injetar vapor ali dentro, ele está fechado, aberto aqui, mas ele trabalha normalmente fechado, tá? É mais uma questão de demonstração. E aí esse cesto girando permite, né, que a água condensada saia, que é uma coisa importante, e também permite que o sistema mantenha essa uniformidade que eu falei para vocês, tá? Então, ó, ele tem um sistema de célula para identificar que está entrando o produto, tá? Então, ele está mostrando, né, que o sistema de vapor produz mais pela mesma quantidade de água, tá? Está dizendo aí que reduz 90% do consumo de água no processo de branqueamento, ok? Isso é bastante importante, tá? Não tenha dúvida disso. Você vê que é um sistema que é muito parecido com outras coisas que a gente já viu, né, com os lavadores rotativos e coisas desse tipo. Então, é um modelo que tem funcionado muito bem dentro da indústria de alimentos, esses cestos rotativos, tá? Então, a gente tem aí o produto que vai sair branqueado do outro lado, tá? O vapor que não condensou, ele sai o excesso em cima, tá? E você vê que ele está trabalhando com, como eu falei para vocês, 175 graus ali dentro. Era essa a temperatura do vapor que está entrando. Então, sim, você consegue trabalhar com temperaturas acima de 100 graus para branqueamento com vapor, tá? E aí, posteriormente, você vai fazer o resfriamento. Aqui ele não vai mostrar a unidade de resfriamento, tá? Ele vai mostrar só o sistema ali, como ele é por dentro. Então, ele tem essa janela de inspeção para fazer limpeza, manutenção, verificar se está tudo em ordem lá dentro, tá? Aí você tem sistemas com água para fazer um resfriamento, você pode começar aí já dentro, tá? Mas, posteriormente, você vai precisar de um sistema separado, né? Porque está muito perto do calor ali. Não é o ideal para fazer um resfriamento, tá? E também para fazer limpeza, tá? Aquele sistema de jatos. Então, aqui a gente tem alguns cenários, alguns tipos de equipamento que a gente vai ter a possibilidade de usar, tá? Denis, sobre a sua questão aí, se o produto vai ser frito, né? Por que branquear, tá? O branqueamento, ele é o que eu estava falando para você, ele não tem só um papel de inativação, de redução de micro-organismos, né? Na verdade, esse é um efeito secundário. O principal efeito que a gente quer do branqueamento é a redução de atividade enzimática, tá? Então, quando eu falo isso para vocês, a questão da batata escurecer, ela é muito, muito complicada dentro da indústria. É diferente quando a gente está fazendo batatinha frita em casa, que a gente corta a batatinha e já joga no óleo. Na indústria, não. O cara vai cortar um monte de batata, cortar batata, juntar elas num canto e passar para o processo de branqueamento, de fritura, tá? Então, esse tempo de manipulação da batata pode ser suficiente para causar uma alteração de cor da batata. Então, para evitar esse tipo de problema, você vai cortando as batatas e fazendo o branqueamento, tá?
Além disso, ele vai ajudar a manter algumas características de textura desejáveis ali na batata, tá? Então, muito provavelmente aquilo era batata mesmo, não necessariamente para fritura, tá? Ela pode ser utilizada para outras coisas, mas pensando na batata de fritura, tem motivos também para fazer branqueamento, tá? Você tem esse efeito de mudança de textura, e você tem um efeito também importante, né, desculpa, de cor, não de textura, tá? De cor, da manutenção da textura do produto depois, tá? O que eu falei para vocês, né, a gente usa aí algumas soluções de ácido cítrico, de sais, para fazer o branqueamento quando é necessário, né, para inativação, por exemplo, de polifenol oxidase ou outra enzima que seja mais resistente, tá? Isso aqui é só um exemplo, o uso do ácido cítrico, mas a gente pode usar, como eu falei para vocês, alguns outros sais aí para fazer esse tipo de processamento, tá? Pessoal, vocês têm dúvidas da aula de hoje? Tá? Hoje, assim que terminar essa apresentação, eu vou terminar aqui para a gravação, tá?